considerar algumas coisas aqui. A gente está com alguns números interessantíssimos na Venezuela. Esse do preço do chá de camomila é só um exemplo, um pequeno exemplo, né? Imagine você trabalhar um mês inteiro, você ganha um salário mínimo, você consegue pagar a primeira parcela de um chá de camomila, porque tem a segunda ainda. O chá de camomila vale 2 salários mínimos. Mas por outro lado, a gasolina... não se paga pela gasolina o que se paga pelo chá de camomila aqui. Mas ninguém come gasolina, nem bebe gasolina, né? A referência claro. do custo, a estimativa agora é que o salário mínimo oficial, que é todas as bolsas, tudo que eles recebem, é mais ou menos R$20. O custo de vida por pessoa hoje está passando de R$500 por pessoa. Você ganha 40 e gasta 500. Pois é. Qual é a conta que fecha? E outra coisa, como é que alguém, meu querido Leandro Ferreira, estaria muito satisfeito com o governo chavista de Nicolás Maduro num país que tem 8 milhões de emigrantes, pessoas que saíram de lá passando fome, que maior parte desses 8 milhões se tornaram refugiados em outros países, muitos deles, inclusive aqui no Brasil, passando dificuldades, necessidades, dependendo de apoio não só do governo, mas da sociedade, de associações, entidades, da bondade do povo. 8 milhões em um estado como é o da Venezuela, muito pequeno. As pessoas estão fugindo pela fronteira, no meio da mata. Como é que um venezuelano vai se sentir satisfeito com um governo que gera tanta pobreza nesse nível? Meu querido Diogo da Luz, eu não consigo conceber que alguém queira... Não, gosto muito, tá tudo bem. A gente perdeu 80% do nosso PIB desde o primeiro dia de gestão do Nicolás Maduro, mas estamos felizes. Antes de você entrar, não é que eu disse que as pessoas estão satisfeitas. Mas tem gente... que tem muita gente que depende do Estado e das políticas do Estado venezuelano. São coisas diferentes e tem uma relação direta com votação. Eu vou só acrescentar antes... A gente viu isso na Argentina, né? Gostemos ou não, uma parte dos argentinos conduziram as eleições para o segundo turno, mesmo diante do cenário econômico que nós acompanhávamos. Lembrando também que na Venezuela não há segundo turno. Então o resultado das eleições lá será um resultado e ponto final. Quem tem mais detalhes... Veja que a insatisfação é gigantesca, fácil de ver. As pesquisas dizem isso, eu acredito nas pesquisas que estão sendo feitas lá, porque são institutos externos que estão fazendo essas pesquisas. Os venezuelanos estão numa situação muito pior que a dos argentinos. Se os argentinos já viraram a mesa, imagina agora os venezuelanos, não tem dúvida que vão virar, porque é isso aí, $5 de salário mínimo. O problema não é o preço das coisas, não, Evandro. O problema é o salário, que é baixíssimo, porque o salário compra 10 litros de gasolina, mas não compra o chá de camomila. As pessoas estão... Os supermercados têm mercadoria, mas as pessoas não têm dinheiro para comprar. Essa é a realidade, a dificuldade que eles estão passando por lá. A priori, temos a imagem do Nicolás Maduro indo votar? Aquela imagem que ele está com o agasalho da bandeira da Venezuela, eu acho muito interessante, porque essa crítica de que a situação de pobreza na Venezuela se dá por conta dos embargos, principalmente embargos americanos, quando a gente tem um presidente totalmente nacionalista, um cara que veste um agasalho desse aí, ó, que é exatamente a bandeira venezuelana, né? Uma pessoa totalmente nacionalista, mas que coloca a culpa da pobreza nos Estados Unidos, né? Se fosse um presidente que estaria compromissado com a globalização, meu querido Acácio, professor Alexandre, tudo bem, mas ele é nacionalista, então ele deveria ser autossuficiente, deveria ter uma economia que sustentasse o povo venezuelano, independente dos negócios internacionais. E é estranho, né? Porque se o principal produto é o petróleo e dependeria naturalmente de qualquer contato comercial internacional, deveria rever os seus conceitos, o presidente venezuelano, né, meu querido Acácio? Eu acho que para essa questão da jaqueta, a gente tem que lembrar do Hugo Chávez. O Hugo Chávez instituiu isso na Venezuela. Na verdade, e é o Maduro... Né? É o Fidel. Sim, mas o Maduro, todas as vezes que precisa de alguma forma se arvorar nas lembranças do Hugo Chávez, as vestimentas são o primeiro símbolo. Em segundo lugar, eu acho que a Venezuela é um exemplo ruim, mas é bastante didático quando nós olhamos para essa questão do nacionalismo. As pessoas associam nacionalismo a uma ideologia de direita, mas o nacionalismo, no final das contas, não tem nada. Nós temos ditaduras de direita, nós temos ditaduras de esquerda, nós temos nacionalistas de direita, nós temos nacionalistas de esquerda. E a Venezuela é o exemplo de nacionalismo de esquerda.
Pois é. Poderia caber no discurso do Nicolás Maduro um pátria no final do seu discurso também, não poderia? Já tem. Poderia, certamente, Já ele tem, não tem? colocar isso. Essa ideia de convocar as pessoas para esse sentimento nacional, ela apela, né, para aquelas coisas mais primitivas nossas. Só que a realidade é inescapável, né? Ou seja, o custo de vida é impossível e as sanções não são só americanas. Inclusive a União Europeia e outros países também impõem sanções. Mais ou menos existe um consenso internacional que a Venezuela é um ponto fora da curva. Desculpa te interromper, meu professor. Aí, ó, bem lembrado pelo querido Acácio, esta imagem do Fidel Castro, do Hugo Chávez, vestido ali com as cores da bandeira venezuelana, e mais à direita do vídeo ali, o Raul Castro, irmão do Fidel Castro, que depois assumiu o poder lá em Cuba também. Então, de fato, Acácio, faz tudo sentido o Nicolás Maduro colocar a mesma vestimenta do Hugo Chávez, pro meu querido Leandro Ferreira relativizar o chavismo de Nicolás Maduro depois disso tudo. Não, como eu só quero ver na próxima vez que alguém usar camisa de seleção brasileira, você fazer uma crítica de que é nacionalista e tá botando... Não, então não tem... Então não é coincidência, então? Não, eu acho que é uma prática do nacionalismo, intencional? Do populismo. Claramente, é um nacional populismo que é comum à esquerda e à direita. A gente viu a mesma coisa aqui no Brasil, né? O pessoal se valendo das cores das bandeiras para construir um sentimento de pertencimento que talvez desconsiderasse os resultados reais de governo para colocar no lugar esse sentimento de nacionalismo e populismo. Fala, Diogão. Como eu queria trazer um dado para esclarecer a fala do Leandro dizendo que é tudo culpa dos Estados Unidos. Não, eu não falei isso. Eu não falei isso. Que bom. Eu só disse que então foi só os fluxos internacionais de renda excluem a Venezuela de mercados eficientes e quem sofre com isso é o povo. Mas não acho que o problema... Mas você acha errado excluir a Venezuela? Eu acho errado. E o que você acha da política de ESG? De só fazer relações comerciais, relações diplomáticas com quem respeita o social, eu acho quem respeita a governança. Quem defende isso tem que levar em conta... Você é contra ESG? Eu acho que quem defende ESG tem que levar em conta se vai fazer negócio com a Arábia Saudita, se vai fazer negócio com o Irã, o Oman, com o Irã, com a China. Eu acho que tudo isso... Então, Koba, eu acho que é muito mais complexo, especialmente quando a gente toca em mercados. Porque mercados, vocês vão se surpreender com essa fala aqui, mas os mercados são civilizatórios quando estão bem desenvolvidos. As pessoas precisam estar no mercado para poder ter maiores oportunidades, né? Só que esse tipo de sanção exclui os venezuelanos de maneira geral. Não exclui o Maduro. O Maduro vai continuar se valendo das benesses que o Estado dá para ele. A população é que vai ficar de fora. Mas acho que tem um ponto aí que é importante. Sanções, pelo menos na discussão internacional, na teoria internacional, elas são usadas para o que a gente chama de regime change, ou seja, troca de regime. O único mecanismo que um país soberano tem para pressionar um outro país soberano é cortar algum tipo de relação com ele, fazendo com que a população fique insatisfeita e justamente provoque uma troca. Se acontecer o que o Leandro está falando, todos os ditadores vão dormir tranquilos. Porque qualquer país que tenha princípios humanitários e democráticos não vai poder atuar contra ele, vai ter que manter toda a normalidade do mundo, fornecendo orçamento, dinheiro, muitas vezes para genocídio, mortes, ataques, para a SEBIN venezuelana funcionar e fingir que não está acontecendo nada. Nós temos que manter os negócios, ou seja, essa é uma prática que não é de agora. Sanções existem há décadas, há séculos, ou seja, isso tem que ter. É claro que o Brasil não precisa disso, porque nós não somos o global player. Nós não determinamos o tabuleiro internacional. Então nós podemos falar o que quiser com relação a isso. Sim. Agora, União Europeia e Estados Unidos não podem lavar as mãos. Eu acho impossível um mundo ser civilizado se não tiver sanções. Aí eu discordo completamente aí do Leandro. É um instrumento de pressão para que a população, infelizmente, a duras penas, troque aquele que está governando o seu país. É absolutamente legítimo. Só que é isso. O Leandro, ele fala bem que a população é que sofre. Mas isso provoca a própria população perda de legitimidade a se manifestar nas urnas e pedir a troca daquele governo, né? Mas veja que na prática não é exatamente assim, né? Porque eu acho que as sanções têm que ocorrer, eu concordo plenamente, mas a Rússia está sofrendo uma série de sanções e está vendendo para a Europa, está vendendo para a América do Sul, está vendendo para a América do Norte, está vendendo para todo mundo, na verdade. Então, isso
põe por terra o seu discurso. E mais, 1928, quase 100 anos atrás, a Venezuela, que tem a maior reserva de petróleo do mundo, atingiu 300 mil barris por dia de exploração. 1928. 1978, 3 milhões e 800 mil barris por dia. Hoje, com Maduro, está em 360 mil barris por dia. Perto de 10% do que o Brasil extrai. Eles já extraíam, eles já tinham a extração de petróleo, nem isso conseguiram manter. E não é porque não tem gente querendo mas em 1928, mas em 1928, você tinha todos os grandes impérios consumindo petróleo venezuelano. Agora você não tem. É uma questão. Claro que não tem, eles não produzem, eles não extraem. Não é a PDVSA, não é uma... Petróleo embaixo da terra não é riqueza. Pode ser promessa de riqueza, mas riqueza é quando ele é extraído e comercializado. Senão é mera promessa. Diogo, posso pegar um gancho? Por favor. Esse mecanismo que a Rússia conseguiu, ela usa uma triangulação. Ela não faz. Com a China, né? Então, e pela Índia também, que tem sido um grande beneficiado. Claro que a Venezuela, que não tem embargo da Índia, poderia vender se ela produzisse. Mas a diferença da Venezuela para a Rússia é que a Rússia extrai. Exatamente. A Venezuela não. Então, assim, a Rússia ela conseguiu neutralizar o efeito das sanções, tanto do ponto de vista financeiro quanto do petrolífero, porque existe uma ligação muito forte, o acordo de amizade que foi renovado com a China. Existe a Índia, que apesar de ser próxima dos Estados Unidos, não é alinhada. Então ela não segue ali, as sanções não acompanham, e eles conseguiram, por essa triangulação, fazer esse absurdo que você falou, de muitas vezes a Europa sancionar, mas o refino se dá na Índia, e aí a base do petróleo que está chegando à Europa é russa, né? Mas a Venezuela não faz isso porque não produz, isso é um fato. Exatamente. E o fato de algumas cidades europeias terem ficado sem aquecimento por conta da guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Muito bem lembrado. Só para terminar o tema sanção. Então vai rapidinho, Leandro. É bom lembrar que a sanção da Europa à Rússia não é de impedimento de negociação, é de cap de preço máximo que se paga. Então assim, você que é o teto de preço máximo. Então o barril de petróleo está a $100, eu não sei o número exato, estou dando um exemplo, mas o barril está a $100, a sanção impõe que o resto dos países da Europa vão comprar por 60. Agora, se o barril de petróleo estiver 200, né, vai vender por 140, que é renda suficiente para fazer crescer a economia da Rússia do mesmo jeito. Agora, a Europa e a Rússia estão lado a lado. O mercado consumidor da Venezuela é os Estados Unidos, é a Europa, e tem vantagens comparativas que China e Índia não têm em relação a isso. Então é mais complexo. Acho que na hora de falar de sanção e mercados, a gente precisa de mais mercado e não menos, como vocês estão defendendo. O professor já deu uma aula bem clara sobre isso, não precisa nem discutir mais.